Olá, retornando então, meus amores. Acredito que esteja todo mundo já com a apostila aberta, né? A apostila está aberta então na página 400, módulo 23, interpretação de textos metalinguísticos. Bom, com relação à metalinguagem, assim como nós já falamos na aula passada, né, da função metalinguística, assim como também o grupo do João Pedro, se não me engano, explicou sobre crônica metalinguística, né? E eu falei para vocês que está tudo ligado, né? Tanto a função metalinguística como a crônica metalinguística, como a interpretação de textos metalinguísticos, eles querem deixar bem claro a vocês que a metalinguagem é a linguagem que fala sobre a própria linguagem, né? Então, vocês vão ver aí que tem o primeiro exemplo na apostila, né? Página 400, quem ainda não abriu, módulo 23. Vamos lá, então. Tem um exemplo aí. Escrever é um ato livre, universal. Vencer o medo de escrever, rebaixar a censura prévia, liberar a imaginação, são passos para desinibição. Então, aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o ato de escrever. O que vocês precisam entender sobre essa função metalinguística? Ela está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. Nossa, professora, ficou muito confuso. Como assim? O código para explicar o próprio código. Ela está centrada na própria interpretação. Então, a linguagem, ela vai falar da interpretação. Exemplo, aqui na apostila, ele dá outro exemplo também bem legal. Espera só um pouquinho. Acompanhem aí uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles, nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria, mas sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-as. Então, claro que aí vai exigir do leitor uma interpretação, né? Porque aqui nós estamos falando de poesia. Nós não estamos falando de um simples fragmento que você consegue enxergar a metalinguagem. Mas olha só o título do poema dele. A palavra. Como que você sabe que este fragmento é metalinguístico? Do que ele falou aqui? Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria, mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Então, ele está falando do que aqui, gente? Ele está falando dessa palavra no seu sentido subjetivo, no sentido da palavra que vai dar significado à vida. Entendeu o que é um texto metalinguístico? Olha que legal. Ontem eu ouvi uma música e um trecho dessa música, eu ainda falei, na minha aula eu vou utilizar esse trecho para explicar para os meninos bem essa questão da interpretação do texto metalinguístico. É uma música da Pitty, bem conhecida, que ela fala assim, né, ela está fazendo a música para alguém, mas ela no refrão ela fala, eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. Eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. O que ela quis dizer com essa música?
Fora, né? Depois eu quero que vocês ouçam toda a música para vocês entenderem o que é a metalinguagem. Ela fala para ele: adora essa sua cara de sono e o timbre da sua voz que fica me dizendo coisas tão malucas. E ela vai descrevendo quem? A pessoa pela qual ela fez a música. E no final da música, por que você e eu identificamos a metalinguagem? Porque no final da música ela deixa claro que ela está transcrevendo o outro, alguém que ela quer falar. Então, quando ela fala que ela transformou ele na canção, significa que a canção está falando sobre alguém para a qual ela criou essa canção, entendeu? Então, vocês não vão entender a metalinguagem só pelo fato de que só pelo ato de escrever. Então eu vou descrever um dicionário, eu vou falar: contenho tantas palavras, sou conhecido como o pai dos burros, sirvo para que os leitores tirem suas dúvidas sobre a escrita. Quem sou eu? O dicionário. Sim, isso seria um texto claramente metalinguístico, né? Que está falando sobre o próprio objeto, transcrevendo e revelando o próprio objeto. Isso vocês explicaram muito bem na crônica. Mas por que a apostila volta nesse módulo com interpretação de texto metalinguístico? Porque a metalinguagem, ela não exige de você só uma interpretação de um texto claro, que está falando sobre algo. Entendi, professor, então é fácil. Se eu for falar sobre o computador, eu vou descrever esse computador e isso é metalinguagem, mas a metalinguagem não é só isso. Vocês perceberam nos exercícios de metalinguagem que ele vem pedindo a você que exerça a capacidade interpretativa. E é aí que estou querendo chegar, como eu dei exemplo para vocês da música. Por que essa música é metalinguística? Ela é metalinguística porque ela tem uma finalidade. Qual foi a finalidade de quem compôs a música? A finalidade de quem compôs a música foi falar dele, da pessoa que ela quis escrever. Então, ela começa descrevendo essa relação dos dois, entendeu? E no final ela fala o quê? Eu te transformei nessa canção para poder te gravar em mim. Então, durante a música, ela fala de tudo que essa pessoa desperta, né? Ela fala de todas as características dele, entendeu? E ela o equaliza. Por isso, o título da música é Equalize, porque ela está equalizando toda aquela percepção metalinguística que ela teve daquele personagem, né, do amor da vida dela, a respeito da transcrição, da criação dessa música. Então, eu quero deixar claro para vocês que a metalinguagem, ela vai estar presente no texto e que muitas vezes, assim como vocês puderam ou poderão perceber nos exercícios, não sei quem já fez, quem deixou de fazer, mas vocês terão oportunidade, a partir dos exercícios desse módulo de interpretação de textos metalinguísticos, de extrair uma interpretação metalinguística, certo? Então, nem sempre o texto vai estar claramente exposto. Ele falou sobre o ato de alguma coisa e eu identifiquei. Talvez o texto vai exigir de você uma interpretação metalinguística maior, tá? E isso vai depender da origem do texto, né? Se é uma poesia, você precisará talvez de um conhecimento prévio para conseguir, né, extrair essa interpretação metalinguística, entendeu? Eu vou colocar só uns slides, coisa bem simples, para que vocês consigam apanhar esse conteúdo, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, tá? Ouçam a música da Pitty só para vocês conseguirem enxergar essa linha de raciocínio que eu tive. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me perguntar no privado.